Boa noite, aqui é Renato do IPOG de Porto Alegre e hoje a gente vai começar chamando já o professor Cláudio, que daqui a pouquinho já entra com a gente, mas antes a gente vai dar alguns avisos de antemão. Essa é uma live realizada pelo curso de MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias. E hoje nós vamos conversar aqui com o professor Cláudio sobre o assunto que vai ser pavimentos rodoviários na prática, dicas e processos de dimensionamento. Então o professor já vai acessar aqui com a gente daqui a pouquinho. Ele que é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado na área de transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos, também tem pós-graduação em desenvolvimento de lideranças pela Fundação Dom Cabral, mais de 20 anos de atuação profissional com empresas nos setores de projetos e obras de pavimentação, principalmente com concessões rodoviárias. Então é um especialista nesse assunto e hoje a gente vai ter a honra de conversar aqui com ele. Lembrando que também dentro dessa programação nós vamos ter outros 2 eventos, que eu vou dar aqui para vocês um breve resumo, que vai ser um webinar sobre infraestrutura de transportes e mercado para os próximos 10 anos, que vai ser com o professor Silvio, e essa data a gente vai estar divulgando no nosso perfil daqui a alguns dias, inclusive como ela vai ser uma web aula via Zoom, vai ser possível você poder fazer sua inscrição para participar dela. E também, logo depois, nós vamos ter uma palestra presencial aqui em Porto Alegre, com o assunto Orçamento para a Infraestrutura de Transportes, na prática, como devemos executar, Introdução aos sistemas Cicro e Sinap, com a professora Josiane, que vai vir de Santa Catarina para fazer esse evento com a gente. Então, para começar aqui o nosso assunto hoje, o nosso podcast, que é o número 2, vou convidar aqui o professor Silvio, que já vai entrar aqui com a gente. E a gente começa a nossa rodada de bate-papo de hoje. Já mandei o convite aqui pro professor. Ele já vai aceitar. Já vai entrando. Opa, tá me ouvindo? Isso, sim. Ouve bem, professor? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Tamo junto aí para fazer essa conversa aí bem descontraída, para falar um pouco dos cursos aí do IPOG. Isso aí. Professor, em primeiro lugar, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. E lembrando os nossos convidados aqui hoje que vão assistir com a gente, que essa live é uma promoção do curso de Infraestrutura de Transportes e Rodovias. E hoje o professor vai estar aqui para falar com a gente sobre pavimentos rodoviários na prática. Então, professor, vou dar a palavra para o senhor para que o senhor possa iniciar aqui o assunto com a gente. É isso mesmo, Renato. Bom, pessoal, eu já dou aula no IPOG há alguns anos, exatamente nesse curso. Eu comecei a dar aula quando ainda era o presencial, então a gente viajava para as cidades e tal coisa. Agora o IPOG está até querendo voltar a fazer esse tipo de formato, Algumas pessoas se adaptam melhor, é normal, Alguns preferem online, fazer em casa, alguns preferem ali aquela coisa presencial, aquela coisa mais próxima. Enfim, eu sou desde essa época que dá as aulas presenciais, com a pandemia, infelizmente tivemos esse problema no Brasil e no mundo, e aí os cursos passaram a ser online. E aí eu continuei com o IPOG. Nessa fase online, acho que eu devo ter dado uns 10 módulos no curso de engenharia rodoviária, MBA em engenharia rodoviária, e sempre o meu módulo voltado para a parte de pavimentos. Pavimentos é um assunto que eu trabalho há 20 anos. Meu mestrado foi dentro da área de misturas asfálticas, que é em pavimentação. Logo depois do mestrado, eu comecei trabalhando com empresas de projeto, de projetos de rodoviários, parte de pavimentação. Depois eu ingressei num grupo de concessões rodoviárias, a PCR, trabalhei lá há 10 anos. Depois
abriu uma empresa com um colega, a gente fazia projeto para pequenas empresas ou mesmo para grandes grupos de rodovia. E de 2 anos para cá recebi o convite de uma multinacional francesa da área de projetos e resolvi aceitar. Estou lá trabalhando há 2 anos na EGIS, na empresa de consultoria e projetos de engenharia, né? E não só apenas rodoviários, mas também metrô, ferrovias, transporte urbano, enfim, né? Uma empresa de consultoria e engenharia, digamos assim, de infraestrutura de transportes em geral, né? Vários modos de transporte. E a ideia do curso, né, no meu módulo, a gente fala sobre dimensionamento de pavimento, né? A gente sabe, para fazer um projeto de pavimento, a parte mais importante é o dimensionamento, onde a gente define quais são as camadas, os materiais que nós vamos utilizar. Um projeto de pavimentação dentro da rodovia, ele depende de alguns inputs, né, de alguns dados de entrada, como, por exemplo, o tráfego. A gente fala bastante sobre tráfego, como é que eu considero esse tráfego. Uma coisa é você fazer um projeto para uma autoestrada importante, uma BR duplicada, com um alto volume de caminhões, né, tráfego pesado, etc. Outra coisa é fazer com uma via residencial dentro de uma cidade, uma via urbana. O corredor de ônibus é diferente também, uma área pavimentada de um porto é outra coisa, enfim. Então, o tráfego é uma coisa importante que entra no nosso curso, né? A gente fala bastante sobre isso, né? Define e chega ao cálculo número N, né? Como talvez já tenha alguma familiaridade, né? Já termina com o cálculo número N. Outro input interessante que a gente tem no projeto de pavimentação de uma rodovia é a questão do solo, né? A rodovia será construída sobre o solo. A gente chama essa fundação do pavimento, a gente chama de subleito, né, onde o pavimento estará apoiado, né, que é o resultado final da terraplenagem, né, você faz o projeto geométrico, você faz a terraplenagem, o movimento de terra chega no subleito, que é onde nós vamos apoiar o pavimento. Então, a gente estuda essa questão de capacidade de suporte do subleito, né. E um terceiro dado de entrada de um projeto de pavimentação seria os materiais, né? A disponibilidade de materiais. Então, também é importante, a gente discute bastante isso no curso, é importante eu entender se eu vou tirar materiais, quais são os materiais que estão naquela região, né? Então, não adianta eu fazer um projeto que tenha muita brita numa região que eu não tenho disponibilidade de pedreiras, por exemplo. Ou se eu tenho uma região que o solo tem um jazidas boas, cascalheiras, né? Pedregulho, etc., e eu não estiver usando isso de forma correta, né? Não estiver aproveitando aquele potencial da região, digamos assim, né? Enfim, são esses 3 dados de entrada. Então, com isso na mão, né? Depois que a gente compreende bem cada insumo desse, né? Como é o tráfego, como é o subleito, como é que são os materiais da região, a gente parte para o dimensionamento, né? Então, o dimensionamento, nós temos alguns métodos, né? Existem métodos mais antigos, empíricos, que nós falamos um pouco, porque eles ainda são vigentes na nossa literatura, né? Basicamente, a gente segue normas no Brasil do DENIT, né? Alguns DRs têm as suas próprias normas também, né? DR de São Paulo tem, DR de Santa Catarina, DR do Rio Grande do Sul, que é o DAER, né? E também outros estados, Minas, Paraná, etc. Mas a gente sempre foca um pouco mais no DENIT, né? Porque é nacional e alguns estados seguem, enfim. Então, depois de fazer pelos métodos empíricos, nós fazemos uma verificação e um aprimoramento do projeto usando programas computacionais, né, softwares que fazem uma análise de tensão e deformações do pavimento. E aí, a partir de parâmetros mecânicos que cada material que você vai usar no pavimento tem, a gente faz essa verificação de tensões e deformações para ver como é que é o desempenho do pavimento ao longo do período de projeto. Então, outro ponto importante também. E um item que a gente tem falado bastante nesse curso, né, uma coisa que ao longo do nosso curso ele foi se incorporando, é um novo método de dimensionamento nacional, né, que foi publicado pelo DENIT. O nome, como o nome fala, Método de Dimensionamento Nacional, ele ganhou o nome de Medina. Medina não apenas por por conta dessa sigla, né, desse nome aí, mas é uma homenagem ao professor Medina, né, o professor Jacques de Medina, o pioneiro na mecânica de pavimentos do Brasil, né, um grande estudioso. Ele já é falecido, mas já morreu. Ele morreu bem velhinho, acho que ele tinha mais de 90 anos quando faleceu. Ele começou lá atrás, anos 50, ele estudou fora do Brasil, trouxe tecnologia,
né? Trabalhou muito com mecânica de pavimentos, foi professor lá da UFRJ no Rio, orientou muitos professores renomados, né? Enfim, a professora Laura, uma pupila dele, continuou o trabalho dele, fez, revisou o livro dele, enfim. Então, o professor Jacques Medina é uma figura importante aí na história da pavimentação brasileira, né? Para quem gosta de pavimento, para quem gosta de estudar um pouco mais, mecânica de pavimentos, dimensão de pavimentos, o livro dele é sensacional, tenho aqui na minha prateleira, enfim, é sempre importante, né, ter por perto. Então, por isso que o DENIT fez essa homenagem, né, colocou o nome do método Medina em homenagem ao professor, tá? Renato, por enquanto eu estou olhando aqui, se aparecerem perguntas, né, a gente vai respondendo, os alunos podem Isso. escrever. Inclusive, quem quiser deixar sua pergunta, aqui embaixo vai ter um balãozinho com um sinal de interrogação. Ali é o local onde você pode digitar sua pergunta. Então, pessoal, eu vou Inclusive falando também, aqui, só para deixar um aviso aqui, professor, a gente deixou aqui nos comentários fixados o nosso link do WhatsApp, onde quem tiver alguma dúvida, que quiser falar sobre o curso de infraestrutura de transportes e rodovias, e quiser saber detalhes sobre quando começa a turma, lembrando que essa turma é presencial, quiser saber valores, como faz para se matricular e participar do curso, tá aqui o nosso link do WhatsApp, que é o Fale com o IPOG. E também você pode deixar aqui, mandar o seu DM, que tem aqui embaixo também, tem o aviãozinho. Você clica no aviãozinho e mande o seu DM aqui pra gente, que amanhã o pessoal vai entrar em contato com cada um para responder as dúvidas de vocês. Beleza. Bom, e vamos aguardando aí se algum aluno fazer uma pergunta. Enquanto isso, eu vou falando aqui, né, um pouco sobre o curso, sobre os temas que a gente vai abordar, né? Coisas que, né, a gente considera que são importantes para um profissional, né, poder fazer projetos. A teoria que está dando o curso, né, ela é aliada muito com a prática, né? Nós fazemos exercícios, né? A gente roda os softwares, né, de cálculo de pavimento. Voltando ao que eu estava falando agora há pouco, que é o Medina, né? O Medina, algumas pessoas ainda estão me perguntando, professor, o que é o Medina? É um software? É um método? O que é isso, né? Bom, o nome é Método de Dimensionamento Nacional, mas ele não é apenas um softwarezinho que o DENIT colocou lá para você baixar e usar no seu computador. Não é apenas isso, né? É um pacote de iniciativas, né, do DENIT, que vem como uma forma de modernizar a forma de se fazer um projeto de pavimentação de uma rodovia, tá? Então, dando alguns exemplos, né? Então, na aula eu vou mostrar detalhadamente, né? Tem uma apresentação específica para isso, mas algumas coisas já eram praticadas por alguns projetistas ou por alguns contratantes, né, de projeto, mas não estavam, assim, digamos, oficializadas, né? Não estavam, assim, normatizadas, mas já existiam práticas de projeto que vinham sendo feitas aí pelos projetistas, né, pelas empresas, os órgãos rodoviários, né, sejam concessionários de rodovias, sejam o DR, o DAE, o DENIT, mas já vinham sendo praticadas algumas coisas que não estavam lá nos manuais oficiais do DENIT, né? Então, Medina veio parte para oficializar isso, parte para também dar alguns passos mais adiante, né, para trazer modernidade aos projetos de pavimentação, né? Então, para vocês terem ideia, né, o método que ainda é vigente, o método do DENIT, o antigo método, né, que foi desenvolvido pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza, é um método empírico, que leva em consideração o número N e o CBR, né? O CBR, para quem não conhece, alguns devem saber, é um ensaio que fazemos com o solo, de forma a determinar a resistência daquele solo, né? A gente costuma falar que é a capacidade de suporte daquele solo, ou seja, quanto aquele solo suporta quando submetido a alguma carga, né? Alguma tensão. Esse é um ensaio CBR, um ensaio de laboratório, né? Praticamente os laboratórios fazem esse ensaio, e esse resultado ele é fundamental ali para o cálculo do pavimento pelos métodos empíricos, mas os métodos mais antigos. Hoje em dia, né, já faz alguns anos, provavelmente uns 20 anos pelo menos, se usam métodos mecanísticos para calcular o pavimento, onde eu pego esse CBR e transformo em modo de resiliência. Atualmente a gente faz isso por meio de equações, né, correlações foram estudadas aí por pesquisadores ao longo do tempo,
e usamos o módulo de resiliência para representar a capacidade do solo e também dos materiais que eu vou colocar nas camadas do pavimento. Então, o Medina, ele vem a oficializar isso, né? O Medina não só utiliza esses módulos, como o Medina passa a exigir que, quando você for fazer um projeto, você faça os ensaios de módulo de resiliência, né? O módulo de resiliência é um ensaio de laboratório, né, onde você aplica uma carga e mede o quanto aquele corpo de prova se deforma. Aplica uma carga e mede essa deformação. E aí você faz uma relação entre tensão, deformação e chega ao módulo, né, de resiliência. Esse módulo, então, você vai fazer para material de subleito, que é material de solo, para materiais de base, de subbase, inclusive também de revestimento asfalto. Mas não é só isso, né? O Medina, além de exigir o ensaio de módulo, ele passa a exigir outros ensaios importantes no dimensionamento dos pavimentos, né? Como, por exemplo, ensaios de fadiga, né? Ensaios de flow number. São vários ensaios um pouco mais específicos. A gente fala um pouco lá no nosso curso, né? Mostra um pouquinho. O curso não é um curso de laboratório, tá? A gente não vai fazer o ensaio, claro, mas a gente mostra, é importante para o aluno que está trabalhando com pavimento, que pensa em fazer projeto de pavimento, ou que já faz, quer se aprimorar, entender um pouco quais são esses ensaios e por que, né, o DENIT passou a exigir ele no Medina. Então, voltando um pouco, o Medina é isso, né? Eu diria que eu costumo dizer para os alunos que é um pacote de iniciativas, né? Parte são novas exigências para projeto, como eu estou citando aqui, de ensaios, parte realmente são os softwares, né? Falando agora dos softwares, o pessoal do DENIT, né, através de um pesquisador, Felipe Franco, né, grande, importante pesquisador, ele foi aluno da professora Laura, etc. Felipe, ele desenvolveu, né, softwares específicos para cálculo de pavimento, né, seguindo mais ou menos a linha de outros softwares que já existiam, mas com algum avanço. Então, são 3 softwares, né? Um é um software para retroanálise de pavimentos, um é um software para cálculo de tensões e deformações, e o outro eles chamam de Medina mesmo, que é um software que você monta um projetinho, né? Você coloca as camadas, coloca os parâmetros de cada camada, coloca os parâmetros de tráfego, etc. E aí o software calcula para você. Claro que ele não vai fazer nada sozinho, né? Aquele software ele entende matemática, ele consegue fazer o algoritmo desenhado para ele, mas o engenheiro vai ter a noção, né, de um range de camadas que você vai trabalhar, as espessuras mais usuais para aquele tipo de material, né, para ser execuível, o arranjo dessas camadas entre si, enfim, seria mais ou menos isso. Renato, a ideia, vou continuar falando aqui, o pessoal vai escutando, bastante gente entrou, né? Alguém quer participar, pessoal? Alguém quer fazer uma pergunta? Isso, quando a gente tiver aqui as primeiras perguntas, eu já passo para o senhor. Okay. Eu acho que daria para dar uma breve introdução, professor, sobre até uma pergunta que eu sempre costumo fazer aos professores. E ninguém melhor do que o senhor para responder para a gente. O aluno que participar do curso de infraestrutura de transporte de rodovias, como o senhor acredita que esse aluno vai sair desse curso? Pensando no mercado de trabalho? Felipe, ótima pergunta, né? Aí eu entendi que você falou sobre o curso, né? Não é só sobre o meu módulo, é o curso como um todo, né? Isso é importante. Isso, lembrar. Exato, uma opção, na verdade, uma opinião sua de como o senhor enxerga claro. Não, esse curso até só para esclarecer, eu estava falando até agora é só sobre o meu módulo, tá, pessoal? Tudo que eu falei agora é do meu módulo, vai ser um final de semana que eu vou estar com vocês aí presencial em Porto Alegre. Mas o curso tem vários módulos, né? E é um curso bem abrangente, né? Bem interessante, né? Tem coisas ligadas à parte de topografia, de mensuração. Nessa patografia tem, hoje em dia, com o mundo de hoje, né, você tem a questão dos drones, você tem georreferenciamento, etc. Você tem módulos de disciplinas específicas da engenharia rodoviária, né, como geotecnia, drenagem, enfim, projeto geométrico, orçamento também, que é uma coisa importante, né, para projetos e obras rodoviárias. O meu curso é sobre pavimento flexível, tem um outro que é pavimento rígido, enfim. É um curso completo de infraestrutura de transporte, né? Não é só do pavimento, como eu estava falando agora especificamente, né? Você tem módulos
de supervisão, fiscalização de obras, tem módulos de máquinas e materiais, né, utilizados em obras de infraestrutura de transporte, né, de pavimentação, né, enfim. Então, são vários módulos, né, que dão uma formação bem completa para o engenheiro que hoje já participa desse mercado, né, eu venho dando aula, então você vê que realmente é uma turma, tem vários níveis, digamos assim, né? Tem algumas pessoas que já estão no mercado há um certo tempo, tem pessoas recém-formadas que estão precisando de uma capacitação para conseguir entrar no mercado, né? O curso, como vocês já sabem, curso de pós-graduação é assim, tem um networking bem legal, você conhece gente, né? O pessoal trabalha na prefeitura, trabalha no ramo rodoviário, trabalha numa construtora, numa projetista, né? Numa gerenciadora, na empresa de fiscalização, enfim, órgão de controle. Então você vai ver que tem sempre gente de diferentes coisas. Eu acho isso legal, né? É uma coisa assim, a turma tem uma certa heterogeneidade, mas dentro de um patamar muito parecido. Todo mundo mais ou menos não preparo. Alguns, né? Às vezes tem uma especialidade em projetos, aí no meu módulo o cara, né, consegue entender um pouco melhor. Alguns de obra, enfim. Mas é uma troca muito legal, Renato. Assim, você é bem gratificante. Quando você chega no domingo, está acabando o módulo, você vê que os alunos, né, já ali trocando ideias, já criando, né, laços. Tem cursos que isso é uma coisa que é super específica do curso presencial, né? É o tipo de situação que, infelizmente, o virtual não nos dá, né, da mesma forma. Rapaz, mas sabia que até no virtual tem acontecido também, né? Porque por conta do WhatsApp, eles formam grupos, etc., acaba também manifestando. Mas lógico que não é igual ao presencial, né? Presencial você vê claramente que o pessoal vai almoçar junto no sábado, às vezes no próprio sábado termina ali, né? Vai tomar uma cervejinha, ou, né, quem afim, enfim. Então você cria um networking. Tem um curso que eu dei presencial em 2018 em Manaus. A turma formou um grupo de WhatsApp, até hoje eu estou nesse grupo. Eu falei para eles, eu não vou sair não, vou sair se vocês me expulsarem. E é bem legal, lógico, eu nunca estou lá mais, faz tempo que eu não vou, a última vez foi em 2019, antes da pandemia, mas eles criaram uma turma assim, tão entrosada que, como eu estou lá no grupo, hoje em dia eu só leio, né, não participo mais de nada, mas eles fazem churrasco, na festa junina eles se reúnem com a festa junina, quando chega no final do ano fazem a confraternização de amigo secreto, enfim. Realmente cria um laço, né? É legal, assim, porque... E dali saem negócios. De vez em quando, no grupo, ele manda assim, pessoal, alguém conhece quem é que aluga equipamento tipo tal? Aí o cara, eu alugo, eu tenho um parceiro que tem. Pessoal, alguém conhece de topografia? O cara, eu tenho eu tenho uma indicação, enfim. Tem muita parceria, né? Muita troca troca legal ali, né? De experiências, enfim, é muito bacana. Uma característica, né, do curso presencial, né? Professor, uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer, nessas pesquisas que eu tive fazendo aqui antes de entrar aqui na live com o senhor, eu vi que muitos especialistas da área de infraestrutura, enfim, eles dão como a malha rodoviária seria, vamos dizer assim, o maior potencial de desenvolvimento que existiria no Brasil, né? Olha, sem dúvida, né? Até eu coloco isso na minha aula nas primeiras horas, assim, né? Na sexta-feira à noite, eu começo com a introdução e aí eu acho que vale a pena falar disso sempre, até para dar uma perspectiva, né? Até para cada aluno também aproveitar e dar uma opinião. Mas assim, o Brasil tem um potencial enorme na área rodoviária, né? Em ordem de grandeza, o Brasil tem mais de 1 milhão, 1 milhão e 800 mais ou menos quilômetros de rodovia, de estradas em geral, né? Inclusive as estradas de terra. Desses, apenas 212 mil, 219 mil mais ou menos, são pavimentados. Então, primeiro, a gente tem um grande potencial de pavimentar vias que ainda são de terra, né? Sejam municipais, estaduais ou mesmo até federais. Então, a gente já tem primeiro um potencial de pavimentação. Segundo, é um potencial de duplicação dessas estradas. Nossa malha rodoviária, como falei, pavimentada, agora falando só das pavimentadas, tá? Contando aí Estado, município e União, né? E federais. É mais ou menos a 212, 215 mil quilômetros. 11 mil está duplicado apenas, é muito pouco, é na ordem de 5%.
Então a gente tem, e o Brasil merece, assim, precisa de mais vias duplicadas, né? O Brasil está se tornando, ou já é, o grande celeiro agrícola do mundo, assim, então é um transporte de grãos muito grande, enfim, não só grãos, né, mas outros tipos de commodities, ou mesmo carga geral. Então, assim, a gente tem essa necessidade de duplicação de rodovias, né? Então, só 11 mil está duplicado, pô, tem que duplicar muito mais. Então, também geram muitas obras de pavimentação, né, de rodovias. E em terceiro, a gente também tem uma malha assim, que demanda muita manutenção, né? Muitos trechos foram construídos há 10, 15, 20, 30 anos que praticamente não tiveram uma manutenção adequada, a gente chama de restauração, então precisam principalmente ser restaurados. É uma terceira frente de obras de pavimentação que temos no Brasil, que sejam restaurações. Restaurações não só nas rodovias, né, como também em vias urbanas, né? As cidades estão precisando de recapeamento, né? Interessante, quando a gente dá aula no IPOG, a gente vai em diferentes cidades e cada um sempre acha que o pior pavimento é da sua cidade. Não é. O Brasil inteiro, infelizmente, sofre muito com a pavimentação urbana, por vários motivos, né? Às vezes por falta de recurso da prefeitura, às vezes porque tem obras de companhias de gás, água, esgoto, etc., que rasgam o pavimento, daí a recomposição não é exatamente como a gente gostaria que fosse. Enfim, isso gera muitos defeitos no pavimento e gera uma demanda de restauração de vias urbanas também. Então, não há dúvida que há uma demanda bem grande. E para finalizar esse assunto, existe um movimento que vem crescendo no Brasil, que é o movimento das concessões rodoviárias, né? Elas começaram 27 anos atrás, mais ou menos, né? 95, mais ou menos, com algumas concessões, algumas federais, inclusive aí no Rio Grande do Sul. Teve a Freeway, né? Concepa, né? Começou em 96, 8, por aí. Acho que foi uma das primeiras, né, que a gente teve, né? Uma das primeiras do Brasil. Aí já foi renovada, né? Já teve uma nova licitação, a outra empresa ganhou e hoje já está num segundo contrato, né? Que ampliaram a malha, pegaram mais um trecho para o interior, acho que ainda até Carazinho, uma coisa assim. Enfim, então nós temos as concessões, né? Temos programas de concessões estaduais, alguns estados têm, inclusive o Rio Grande do Sul, né? Recentemente nós tivemos um leilão aí na região da Serra. E temos também concessões federais, né? O governo federal vem concedendo as rodovias, né? Inclusive a concessão que era a Concepa e hoje é a Via Sul, aí no Rio Grande do Sul, é uma concessão federal, né? Ela é regulada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? A ANTT. Então, também as concessões é uma grande, digamos assim, uma grande fonte de serviços, de trabalho, né, para quem é da área, né, tanto quem vai trabalhar nelas como quem vai prestar serviço para elas, né. Eu mesmo já fiz as duas coisas, eu já fui funcionário do grupo de concessões, mas também já fui e continuo sendo um projetista, né. A empresa que eu trabalho faz muitos projetos para as concessões rodoviárias, então é uma área que tem um potencial enorme, né, de geração de empregos, né, empregos qualificados, né, de vários níveis, né, desde engenheiro júnior, trainee recém-formado, até, né, cargos de gestão, de liderança, diretoria, etc. Legal. Uma coisa que ficou interessante aqui durante sua fala, o senhor falou de experiências que são de campo, né? Então, o aluno aqui durante o curso, ele também vai ter a oportunidade de visitar, de presenciar na prática? Olha, sinceramente eu não consigo falar para os outros módulos, né? Não sei se algum dos módulos assim leva alunos para visitas técnicas, por exemplo. Eu realmente não tenho esse conhecimento. Mas se tratando mais especificamente do seu, que hoje no meu, basicamente seria... Isso, nós fazemos exercícios em sala, e são exercícios reais, né? Eu sou professor, mas a minha principal atividade eu sou líder de uma área de projetos, né, de uma equipe de projetos que faz projetos na prática aí para diversos clientes, né, clientes privados, clientes públicos, né? Eu tenho um projeto com o DR de São Paulo, tenho um projeto com o DENIT, tenho um projeto com concessionária de rodovias, né, de todos os grupos de concessão, né, Ecorodovias, CCR, artérias, etc. Prefeituras também, Prefeitura de São Paulo. Então, assim, eu trabalho diretamente no meu dia a dia com projetos
E eu tento trazer isso para a aula, né? Tanto no exercício que vocês fazerem, assim, de como a gente faz lá no escritório, como também cases que eu vou mostrar na tela ali. Eu acabo, claro, sempre fazendo todo o resguardo que alguns clientes precisam, merecem, etc. Mas coisas boas a gente divulga e temos muitas experiências boas aí, né, na pavimentação. A pavimentação, para quem acompanha, é uma disciplina que vem evoluindo bastante, né? Assim, acho que quem trabalha nisso vê que hoje em dia a forma que a gente constrói pavimento já não é como se fazia há 10, 20, 30 anos atrás, né? A gente tem muitas novidades aí, né? O uso de asfalto morno, asfalto polímero, asfalto borracha, reciclagem de pavimentos, né? Se recicla muito pavimento, então também espuma de asfalto, enfim, nós temos várias tecnologias novas, micro-revestimento asfalto, que a gente fala sobre isso no curso, né? Quando a gente fala da parte de materiais, é importante para o aluno conhecer quais são as alternativas para um projeto, né? Interessante. E seguindo aqui com o nosso assunto de hoje, aqui, pensando nessa linha que nós estávamos conversando, que são, no caso, as dicas dos processos de dimensionamento, e a gente vinha falando desde o início já sobre os pavimentos rodoviários, né? E eu vejo que o senhor é muito prático, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque mostra para o nosso aluno que ele não vai sair daqui um teórico profissional. Ele vai sair pronto para a prática, né? Seria bem algo em torno disso, né? Isso mesmo, Renato. Eu comecei, apesar de ter feito mestrado, né? Então, assim, na época, muitos colegas que fazem mestrado assim, seguem a carreira acadêmica, depois emendam para um doutorado e vão ser professores tempo integral, né? Que é uma carreira brilhante, ok, né? Mas não foi a carreira que eu escolhi. Eu, assim que terminei o mestrado, entrei no escritório de projeto, né? Depois trabalhei no órgão público mais 2 anos, né? E aí depois entrei na CCR, um grupo de concessões rodoviárias, né? E fiquei lá 10 anos. Então, grande parte desse tempo eu ganhei uma experiência lá na CCR, onde ali eu tive a oportunidade de tanto ficar no escritório trocando os projetos, como visitar as obras, né? Durante um período eu trabalhei na equipe de obras, né? Eu fui também, durante um ano e meio, da equipe de obras da Autoban, que é uma concessionária aqui em São Paulo, né? Que faz o trecho São Paulo-Campinas, né? Rodovia dos Bandeirantes, Anhanguera, etc. Então, fui também da área de obras e isso agregou muito, né, na minha experiência. Depois eu voltei para os escritórios de projeto e aí fazendo diferentes tipos de contrato, né? Tanto projeto mesmo como contrato que a gente chama de ATO, né? Que é apoio técnico à obra. Então, às vezes, você está uma obra rodando e você tem um contrato de consultoria que, no meu caso, era uma visita mensal e que a gente, na visita mensal, né, acompanhava os processos, acompanhava as decisões que estão sendo tomadas, né? Controle de qualidade, controle tecnológico, para dar um apoio, né, para o cliente, que ele pudesse tocar a obra dele, né, da melhor forma, né? No caso, o nosso contratante era a concessionária que contratava a obra, né? Enfim, então, e com tudo isso a gente junta essa bagagem aí para trazer o melhor para o aluno, né? Trazer uma coisa mais prática mesmo, né? Não ficar só... Porque o que está nos livros é só você ler o livro, né? Embora a gente sabe que o livro sozinho não vai lhe ajudar, então você precisa unir as duas coisas. Você vai ter a teoria, né? Inclusive, assim, a gente tem aquelas práticas prévias, né? A gente passa antes, e depois você tem a aula prática mesmo, ali fazendo exercício, vou mostrar cases, né? Vou discutir bastante todas as questões ali com os alunos. Certo, então. Lembrando que esse bate-papo aqui de hoje, ele está promovendo, né, o nosso curso de MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias. Já vou aproveitar aqui para agradecer o professor Edésio, que tem nosso coordenador, que é quem tem trazido aqui os professores para falar com a gente. Inclusive o professor Cláudio está aqui a partir do convite dele. E a gente vai ter também outras 2 atividades, que vão ser o nosso webinar, que vai ser via Zoom, que em breve a gente vai estar divulgando e vai estar disponível para vocês fazerem a inscrição para a participação.
que vai ser sobre infraestrutura de transportes, mercado para os próximos 10 anos, que vai ser com o professor Silvio. Tá? A princípio... É o Silvio Tupinambá? Exatamente. Em Grande breve a gente professor, divulga a sim. data. Isso, colega de curso. Hoje a gente está tendo aqui a palestra com o professor Cláudio sobre pavimentos rodoviários na prática, dicas e processos de dimensionamento. E a gente vai ter uma terceira atividade que vai ser presencial com a professora Josiane, que vai ser sobre orçamento para infraestrutura de transportes na prática, como devemos executar, né? Introdução aos sistemas Sincro e Sinap. A professora vai vir de Santa Catarina para fazer essa atividade com a gente presencialmente. Então, todos esses outros 2 eventos a gente vai divulgar aqui pelo Instagram e mídias em geral do IPOG de Porto Alegre, para que você possa participar e fazer sua inscrição. A professora Josiane também, há muitos anos no IPOG, grande craque ali na área de orçamento. Vai estar junto com a gente também e faz parte do curso também, tem um módulo que é com ela também, né? Professor, tudo converge no final do orçamento, né? Pode falar, Renato. Não, só iria lhe devolver a palavra para que o professor possa continuar com a sua abordagem. Gostaria de alguns alunos tivessem algumas perguntas, né? Mas enquanto isso a gente vai falando aqui. Então a ideia, pessoal, é realmente essa, né? A gente varrer bem quais são as teorias, né, da pavimentação, né? Trazer um pouco de conhecimento para agregar um pouco mais para os alunos que querem aprimorar, né, nessa área. E, sem dúvida alguma, trazer uma parte prática, né? Tanto em exercícios como também em cases que eu vou mostrar nas aulas, né? A gente também faz algumas coisas, algumas dinâmicas em grupo, né? Para os alunos também darem, né, para ter aquela interatividade, né? Participar bastante da aula. Enfim, a ideia é essa, o aluno sai do curso já assim, com uma boa noção de dimensionamento de pavimentos, né? Quem trabalha com isso, às vezes, aproveita a oportunidade para se aprimorar um pouco mais, né? Tirar dúvidas, enfim. É sempre uma interação muito legal, né? E falando do curso, né, Renato, não só do meu módulo, né? Como eu estava falando antes, são várias disciplinas, né? O professor Silvio, também já tive a oportunidade de conhecer, o professor Tupinambá, ele tem muitos anos de estrada, né? E ele, com certeza também, eu tenho certeza que vai ser um dos módulos preferidos da turma, vai ser o do Silvio. Ele sempre tem muita experiência, e um conhecimento enorme, e com certeza vai ser muito bom para os alunos, né, ter esse convívio aí com ele. Certo. Acredito que com essa última parte a gente vai chegando no final, que vai complementando o nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer ao professor pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Essa live vai chegar ainda a muitas outras pessoas, porque fica gravada e vai ficar aqui no nosso registro, aqui no Instagram. A gente pode rever, inclusive, em outras oportunidades. E, professor, muito obrigado pela sua atenção, por trazer esse assunto para a gente. Fica o convite já para que em uma próxima oportunidade a gente possa voltar a conversar e falar mais sobre outros assuntos pertinentes da sua área. Show. Com certeza, isso aí, pro ano que vem a gente vai ter mais conversas. Com certeza. Bom, eu agradeço o convite, agradeço demais o convite, né? Vamos aguardar aí, os alunos, né, vão participar aí via DM ou alguma coisa, vai fazendo interações aí com a conta do Instagram do IPOG. E uma hora a gente se vê aí durante o curso, né? Tamo junto. Né? Sim. Uma hora a gente vai se encontrar aí e vai poder, né, desenvolver esses assuntos que a gente conversou aí. Com certeza. Vamos nos encontrar aqui quando o senhor vier ministrar o seu módulo. Beleza. Ok, Renato. Obrigado. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui.
Nós que agradecemos. A gente vai encerrando por aqui, então. Quem tiver as suas dúvidas pode mandar aqui no DM para saber mais sobre o curso, sobre inscrição, sobre datas de início, todos os detalhes que forem necessários. Vou deixar aqui a palavra para o professor fazer o seu encerramento e se despedir. Bom, agradeço o convite, agradeço demais, né? Espero ter de alguma forma contribuído para quem está assistindo, né? Que está pensando em fazer o curso, faça. Não só o curso é muito bom, como trata de um tema assim, que tem um potencial muito grande para o nosso Brasil, né? Nosso Brasil precisa muito das estradas, como eu falei, seja para pavimentar, para restaurar, para duplicar, para ampliar as estradas, e tenho certeza que quem fizer, assim como todos os alunos que vêm fazendo, né, o IPOG já tem dezenas de modos de curso desses montados e concluídos. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão ficar muito satisfeitos. Tá? Um grande abraço a todos, tenham uma boa noite, bom descanso. Aí espero vocês lá no curso. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez, professor. E em breve voltamos a nos falar. Todos aí uma boa noite, obrigado pela participação. Esperamos que a gente possa nos ver em breve. E com certeza na próxima semana a gente volta com outros assuntos aqui. Muito obrigado. Boa noite, professor Cláudio. E boa noite a todos. Boa noite, Renato. Valeu, obrigado.